Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus e aos demais os pastores dessa igreja. E já quero dizer para vocês, irmão, que eu não sou pregadora, viu? Eu só sei falar de Jesus. Deu ruim aqui, vocês colocam na conta do meu esposo e dos meus cunhados, tá bom? Abra comigo a sua Sagrada Bíblia, no livro de João, no capítulo de número 3, alguns versículos. Do versículo 15 em diante. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade disfarçada de desafio, né? É sempre uma honra falar do amor de Jesus, mas também é sempre uma responsabilidade muito grande. Falar de Jesus é falar de um amor incondicional, e não é para qualquer um. A gente tem que estar falando com a certeza que Ele é, oh aleluia, acima de todas as coisas, o nosso Redentor, amém? Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, o pastor Rod. Vim de um pouco longe de Minas Gerais, e é impossível a gente querer seguir a vontade de Deus se a gente não obedece àqueles líderes que estão, né, na terra para liderar, nos guiar como líderes espirituais. Então eu estou aqui na bênção do meu pastor e trago dele um abraço, né? Irmãos, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Tá ali meu esposo que não deixa eu mentir. Falei, igreja preta. Não vou não. Meu esposo, nossa, a Rafa agora está congregando numa igreja da parede preta. Falei, da parede preta? Não vou nada. E aí aquele dia, domingo, eu saí daqui e falei pro meu esposo assim, uai, viu, irmãos, que eu sou mineira, graças a Deus. Mas essa igreja é diferente, porque pode ter até a parede preta, pode até estar em reforma, mas o dono dela ainda é o mesmo. O Senhor dos Exércitos, o dono do céu, é o dono dessa igreja. E não confie em mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas o Deus a quem é o dono dessa igreja, o Deus que já estava aqui antes mesmo que eu estivesse, Ele está na casa. E quando Deus chega, uma coisa tem que acontecer. Onde Jesus passa, algo acontece. Se você veio esperar de mim uma palavra, eu não tenho. Mas se você chegou aqui hoje, antecedente de mim já foi dito, com o coração rasgado, aquebrantado, para adorar o único que é digno, o único que tem honra, esse Jesus maravilhoso, eu quero te dizer que Ele é quem vai ministrar em seu coração. E diz assim a palavra do Senhor no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 em diante. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pode se sentar glorificando a Deus, né? Creio que essa é uma passagem que todos nós conhecemos. Eu, com meus 7 anos de idade, quando eu fui criada pela minha madrinha, eu fiz parte da igreja. E lá na escolinha eu ouvi a tiazinha, chamava Eishor, e ela fez esse versículo uma versão, uma canção, melhor dizendo. E até hoje, né, que eu tenho 15, eu tinha 7, hoje eu tenho 15, né, eu guardo ela em meu coração. E quando eu era criança, eu não tinha o tamanho, a dimensão dessa canção que eu cantava. Mas hoje eu entendo. E olha para você que coisa linda. Porque Deus amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
da religião. Porque essa é a semana, depois que o povo faz a festa da carne, eles entram em um período para eles refrescar a sua mente. Eles se reservam. E aí chama quaresma. E chega em determinados 7 dias, eles chamam de Semana Santa. E é a semana onde eles refletem que Jesus desceu do céu, fez um sacrifício vivo, foi pregado numa cruz e morreu. Só que muitos conhecem uma Páscoa de um Jesus pregado na cruz, de um Jesus que só sofreu, de um Jesus que foi traído, mas o povo esquece do Jesus de domingo, o Jesus que morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E sabe por quê? Porque foi por amor. E quando eu estudava, o Senhor colocava no meu coração: e do que vale esse amor? Do que vale esse sacrifício? Porque nós estamos vivendo em tempos que Jesus está à porta. Jesus vem logo ali. Estamos em um tempo onde nós temos mais ferramentas aos nossos favores para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, mas é uma geração mais prostrada, em que o povo não está ligado na verdadeira identidade de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que Jesus, ele foi pregado na cruz, mas ele não está lá mais. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi chicoteado numa via dolorosa, ele chorou, e a palavra diz que ele chorava tanto que as lágrimas dele não era suor, era sangue. Ele suou sangue e foi por amor. E o amor de Jesus não é igual ao nosso amor, porque uma hora a gente ama, outra hora a gente não ama mais. Enquanto é favorável para a gente, nós estamos amando, mas quando não é, nós não amamos mais. Mas quando eu paro, e eu gosto muito de João, é um livro que eu sou apaixonada, porque lá no primeiro versículo ele diz assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E olha a grandeza: no princípio ele era Deus. Antes de tudo, ele já era Deus. Antes mesmo que eu e você nascesse, ele já era Deus. Antes mesmo que essa luz estivesse sobre a nossa cabeça, ele já era Deus. Antes mesmo que o médico, aquele que decretou, disse que para você não tem mais jeito, deu a palavra final, aleluia, que chegou ao fim, que você só tem poucos dias, antes mesmo desse médico, ele já era Deus. Antes mesmo da sabedoria, ele já era Deus. Oh, aleluia. Quem é que ensinou, aleluia, o professor a sua sabedoria? É ele, é Deus, porque ele é a sabedoria, ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados.
errantes, nós também somos pecadores. Irmão, que é isso? Irmão, se você não foi errante, você estaria no céu. Mas se você está aqui, é Jesus te dando uma oportunidade, porque Ele aperfeiçoa as nossas fraquezas. É nele, aleluia. E eu gostei da quarta-feira da recarga. Sabe por quê? Nós chegamos aqui, aleluia, tristes, abatidos, porque é difícil, aleluia, as dificuldades do dia. Mas eu quero te dizer que aqui tem uma fonte que não cessa, aqui tem uma fonte de água viva, aqui tem um pão, aleluia, que desceu do céu, aleluia, e Ele é eterno. E se você abrir teu coração para Ele, eu quero te dizer que pode te faltar tudo, mas quando tu chegar lá no teu quarto, deitar tua cabeça, Ele vai estar com você, pois Ele é o Consolador, o teu amigo fiel. O homem pode te decepcionar, mas Ele não te decepciona. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Nós somos o meio, aleluia. Mas nós não somos o meio sozinhos. Nós temos o Espírito Santo, aquele que com gemidos inexprimíveis, Ele interpreta o que sentimos, o que clamamos sem mesmo abrir os lábios. Ele sabe o quanto é difícil, porque se a gente falar que o Evangelho é fácil, meu amigo e minha amiga, nós estamos mentindo. O Evangelho, sim, ele não é pintado com flores, não. Ele não tem borboletas voando, não. Mas ele tem uma via, e nessa via tem um Jesus que nunca foi derrotado. A morte não parou ele, a cruz não parou ele, a traição não parou ele, venderam ele, não pararam, aleluia. Uma tumba não o parou, aleluia. Disseram assim: ele veio para aqueles que o negaram, ele veio, os que vieram, para quem ele veio, não recebeu. E e na cruz dele está escrito assim, ó, Rei do Judeu. Quer dizer que ele era o rei do povo que rejeitava, mas ele estava lá pregado. Ele estava pregado, sendo chamado por ser rei daqueles que o rejeitaram, mas ele tudo foi fiel. Decretaram assim: morreu, está acabado. Mas o terceiro dia, vai lá, mulher, visitar o túmulo e procura, cadê ele? Cadê ele? Não tem porquê. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Jesus não precisava desse sacrifício todo, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era perfeito, ele não precisava. Ele não precisava. Mas foi por amor. Foi pelos meus e pelos seus pecados. Foi pela minha e a sua fraqueza. Na Bíblia vai dizer mesmo, no capítulo 12, sobre a primeira Páscoa, que o povo celebrava, era uma festa onde o povo celebrava que os hebreus foram soltos. E nós sabemos que a nossa Páscoa que celebramos é de um Jesus que ressuscitou. É de um Jesus que ressuscitou. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. É um Jesus que por você ressuscitou. É um Jesus que por você não está mais morto. É um Jesus que por você não está mais numa cruz. Ele vive. Aleluia. Só que tudo nós sabemos que o mundo dá um jeitinho. Aleluia. E o mundo, ele estampa
E agora, quando a gente pergunta para uma criança, o que é a Páscoa? A criança acha que é coelhinho, que é chocolate. Aleluia, glória a Deus por isso, que eu quero meu, aleluia. E de preferência que seja aquele que está ali, em nome de Jesus. Já faz o pique, santo. Aleluia. Só que não é. O mundo, lá na cidade de Pouso Alegre, onde é que eu vim, eu abri minha rede social e está escrito assim, que o prefeito proibiu que falem de Jesus nas escolas. Proibiu que falem de Jesus. Proibiram as orações nas escolas. Mas vai lá em tempo de carnaval, tá todas as músicas do TikTok. Estão ensinando para as nossas crianças que o errado é o certo, e fazendo o certo parecer errado, porque as nossas crianças são o futuro da nossa geração. É nas nossas crianças que estão os futuros pastores, as futuras missionárias, e a igreja está dispersa, achando bonito o mundo nos calar. Mas eu estou pregando para alguém, eu estou pregando por uma geração que são os remanescentes, que pode o mundo estar dizendo que o errado é o certo, mas tem um povo que é instruído, e eu já pude ver aqui, tem um povo que tem a palavra e sabe, aleluia, a verdade, e pode até querer te tacar na fornalha, pode até querer te fazer, aleluia, se prostrar diante a Baal, mas eu estou falando para uma geração que sabe e conhece o Deus dos exércitos, que não vai se calar, que não vai se prostrar quando alguém me dizer não, está errado, agora está tudo pode, está tudo fácil. Não, eu ainda creio na palavra do Senhor, que o caminho é estreito, mas o caminho leva ao céu. Eu posso tudo, só que eu não quero. Eu posso fazer o que eu quero, mas eu não faço. Sabe por que eu não faço? Porque eu tenho, aleluia, gratidão por um Jesus que morreu por mim. Aleluia. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos deixar ser enganados. Aleluia. E o pior, o mais triste, ou não sei se é triste ou mais feliz, é que as coisas vão cada vez ficando mais complicadas, porque cada vez, aleluia, é pra gente cingir o cinto, aleluia, é pra gente amarrar a calça, aleluia, porque Jesus está vindo aí, aleluia. E pode nos faltar tudo, pode chegar um dia mal, pode, só não pode faltar a graça de Jesus. No mundo terá dias difíceis, nem tudo vai dar para controlar, não, mas em tudo a palavra do Senhor vai dizer, mas em tudo, aleluia, dê graça, porque pode aqui dar tudo errado, mas se chegar naquele dia, meu irmão e minha irmã, ele dizer, entra porque eu te conheço, pode vir, a casa é tua, tá vendo esse lado do céu, pode passear, porque isso tudo aqui é para você. E estão querendo pregar o evangelho, que tudo pode, que tudo são flores, estão querendo dar a chave de tudo, menos a chave do céu. Eu quero te dizer que Jesus morreu por mim e morreu por você, e o lugar que te espera é
Imagina Jesus Glória, glória, com uma cruz glória, tão glória. grande. Ele não aguentava. E ele estava caminhando. Estava doendo, estava pesado. Mas ele não desistiu. Meu Deus. Oh, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que no Getsemane Jesus falou: se possível, aparta de mim esse cálice. E eu fico imaginando Jesus, porque ele era Deus e tudo ele sabia, em ter dimensão que um dos que andava com ele ia lhe trair. Porque se nós olharmos para nós, quem é aqui que gosta de ser decepcionado? Quem é que gosta de ser traído? Mas Jesus chamou para ele, sentou na mesa dele, serviu ele, aleluia, levou um beijinho no rosto e foi traído. Trocou ele por moedas, por apenas algumas moedas. Só que o mais triste é que nessa geração tem gente trocando Jesus ainda, Meu Deus. por pequenas moedas. Meu Deus. Tem pessoas ainda trocando ele por coisas pequenas. Meu Deus. Ah, como eu queria ser um dos discípulos que pode olhar ele face a face, pode andar com ele, ver o seu rosto. Ah, como eu queria. Mas nós não vemos ele, mas nós cremos, aleluia, que o seu poder é tão grande, aleluia, que ele nos deu a oportunidade. Eu não sei você, eu falo de mim, me catou lá do lamaçal do pecado, aleluia, me deu um banho de misericórdia, e hoje estou aqui falando de um Jesus que muda história, de um Jesus, aleluia, que vai lá na esquina e pega um vendedor de droga, um usuário de droga e prega, aleluia, e põe para pegar sua palavra. Eu estou falando de um Jesus que não precisa de currículo, aleluia, para saber a tua capacidade, para saber, aleluia, se você é apto ou não para fazer a vontade dele, mas ele vai lá, tira os carrapichos, ele vai lá e vai e sabe o que ele mais gosta? Ele gosta do improvável, aquele que ninguém dá nada, aquele que todo mundo fala: você não pode. Mas Jesus não precisa de currículo não, mas ele precisa apenas de uma porta aberta, aleluia, do seu coração, porque quando você abre a sua porta do seu coração, ele entra, ele ceia, aleluia, com você, e ele muda a tua história. Eu gosto de Jesus, porque Jesus é organizado. Jesus não é bagunça, Jesus não é invasivo. Se você quiser ele entra, ele ceia. Mas se você não quiser, também não tem problema. A gente ora para que outra oportunidade você possa deixar ele entrar e cear. Invasivo é o diabo, mas Jesus não. Jesus é educado, ele tem decência, aleluia. E esse Jesus tão lindo e maravilhoso, tendo um poder tão grande, nasceu nos piores lugares, cresceu no anonimato, aleluia. Foi procurado nele defeitos, erros, e nada foi achado, aleluia. Ele foi para uma cruz, e lá estava Pilatos, e lá estava Barrabás, e o povo gritava: solta Barrabás, aleluia. Preferiram soltar o culpado e, aleluia, e acusar o inocente, aleluia.
Tem gente, aleluia, soltando Barrabás. Meu Deus. E culpando Jesus, aleluia, tão amoroso. Um Jesus que por amor, um amor que não é nem mensurado, aleluia. O amor da mãe é um amor mais próximo de Deus, é mais próximo e ainda não se compara. E você já viu uma mãe? Uma mãe corrige o filho, vem o pai, ela já fala assim com meu filho, não. Deixa que eu corrijo. Falou errado, não é assim não. E é próximo. É próximo de Deus. Agora imagina o amor de Deus. Aleluia. Imagina o amor de Deus. Pra gente tinha sentença de morte. Pra nós ainda não tínhamos o direito de estarmos aqui. Mas ele falou, não, nos meus não. Vou enviar o Consolador. Vou eu enviar o recurso, aleluia. Vou eu enviar um remidor na terra, só para que o meu filho não seja acusado, aleluia. O véu rasgou, aleluia. E hoje você pode falar para ele onde que está doendo. Você pode falar, papai, eu não aguento. Papai, fizeram isso. Papai, falaram isso, me machucou. Hoje você pode. E será que nós estamos fazendo? Meu Deus, aleluia. Se uma mãe é igual a onça, já veio pro lado da cria dela, ela já dá uma rosnada, aleluia. Imagina Deus. Deus não leva ninguém para o inferno. Jesus não leva ninguém para o inferno. Palavra pesada, né, irmãos? Vou melhorar. Deus não leva ninguém para a própria condenação. Não. Somos nós que temos esse direito, porque nós tínhamos uma dívida e Jesus pagou essa dívida. Nós éramos devedores, mas Jesus pagou essa dívida. Só que nós muitas das vezes corremos para fazer mais dívida. É isso. Muitas das vezes nós corremos para fazer mais dívida e esquecendo que Ele pagou. E pagou bem caro, viu? Os irmãos estarem quebrando tudo, refazendo, né? Um trabalho cansativo, sim ou não? E o trabalho de Jesus para pagar o meu e o seu pecado? Como será que foi? Não dá para saber, não estava lá. Mas a palavra do Senhor, que é o manual da salvação, o manual para o crente subir para o céu, ele vai dizer tudo, aleluia. Ele estava lá, ele também sentiu dor, porque ele também foi feito de carne. Ele era 100% Deus e 100% alma, aleluia. Ele sentiu dor, mas em tudo ele foi fiel. Não é por amor, não, eu vim por amor. Não, eu vim por amor. Não, eu vim por amor. Eu vim porque a Cláudia precisa de mim. Eu vim porque a Rafaela precisa de mim. Eu vim porque tem um irmãozinho ali que precisa de mim. Eu vim, eu vou pagar o preço, aleluia. E lá na cruz, aleluia, ele disse: está consumado. Aleluia, está pago. Aleluia. Está pago, aleluia. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há. Aleluia. Nenhuma condenação há. Aleluia. Não há condenação. Aleluia. Não há condenação. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E se
vida. Porque quem aqui que daria o seu filho para morrer por irmão que está do lado? Levanta a mão. Tem ninguém? Mas vocês não é crente? Vocês não iam dar o filho de vocês, não? Vamos lá, os pais. Quem aqui que daria o filho para morrer por irmão que está do lado? Não tem ninguém. Mas ele deu o seu. Ele deu o dele. Aleluia. Para morrer por mim e por você. Aleluia. E um Deus que é capaz de se doar tanto. Aleluia. O que é que ele não pode resolver? Qual é a área que ele não pode entrar? O que é que ele não pode, aleluia, decretar? Porque a palavra do Senhor, de Gênesis, Apocalipse, aleluia, tudo, aleluia, que foi falado por Deus, aleluia, foram, aleluia, concluídos. Eu nunca vi de Gênesis, Apocalipse, alguém que depositou a sua vida no altar ficar frustrado, desenganado, não. Mas eu vi, aleluia, de Gênesis, Apocalipse, pessoas que passaram por luta, aleluia, passaram por prova, chegou o mar, aleluia, oh glória, o mar limitava, mas eu, aleluia, conheço um Deus que só para o teu povo passar, só para a tua palavra se cumprir. Eu não sei, aleluia, de que maneira foi, eu só sei que de repente começou lá de trás para frente, abriu o mar e o povo de Israel passou, aleluia, e a promessa era para eles, que o povo está entrando na água e o povo está afundando, porque aquilo que é para mim e aquilo que é para você, aleluia, o inimigo não toca, o inimigo não rouba, aleluia, o inimigo não toca e o inimigo não rouba, aleluia. Nada pode frustrar os planos de Deus em sua vida, aleluia, porque antes mesmo que nós pensássemos, antes mesmo que nós no nosso coração, aleluia, projetasse algo, Ele já projetou, aleluia, lá na cruz, foi lá na cruz, aleluia, que a minha história e a sua história estava sendo escrita, aleluia, oh glória a Deus. E tem muita gente que não acredita ainda nesse Jesus, mas fala para qualquer pessoa, que tempo que foi criado, aleluia, as torres Eiffel, ou que tempo que foi criado as pirâmides. Mesmo quem não acredita vai ter que abrir o livro das histórias e vai ter que ver, não sei quanto tempo antes de Cristo, eu não sei quanto tempo depois de Cristo, porque não tem ciência, não tem ninguém que pode com o poder dele. Até quem não acredita tem que acreditar que Jesus passou na terra e ele vive. Boa é a tua palavra, Jesus. Glória. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Todas as vezes que você pensar que aquilo que você almeja não vai realizar, ou aquilo que alguém disse que você é e você sabe que não é, você abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, e lembra, aleluia, que pode até a tua mãe te abandonar, pode o teu pai te abandonar, mas você tem um Pai, aleluia, sobre todos os pais, que deu a vida do seu Filho, aleluia, só para que você, aleluia, ao fim da vida,
fosse morar com Ele, aleluia. E eu fico pensando, tem muita gente que fala assim: no céu vai ter ouro, no céu não vai ter mais dor. Eu já fico pensando, não vejo a hora de Jesus voltar, só para me poder dar um abraço nele e falar: eu não merecia, mas obrigado. Obrigado, Jesus, porque eu nem te conhecia. Eu não era nem nascida, mas você, o Senhor, aleluia, me amava. E aí a gente vai entender que o amor não é sobre o que você tem para receber. O maior amor que a gente conhece foi um amor que até hoje não é recíproco. O maior amor que nós já conhecemos é um amor que não foi recíproco. Jesus amou, Jesus nos amou antes mesmo de todas as coisas. E o povo não amou. O povo andou com ele, mesmo assim o traiu. Ele veio pelos seus, e os seus lhe pregaram numa cruz. Então vamos parar de olhar para nós mesmos. Se o irmão falar comigo, eu falo com ele. Se ele não falar comigo, vou falar com ele não. Lembra de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos imitadores de Cristo. Todas as vezes que alguém lhe afrontar e você querer dar uma rosnada igual as mães dão para os filhos, você lembra de Jesus. Vai ficar mais fácil? Não. Mas a tua consciência vai lembrar que Ele amou você primeiro. Ele apostou em você. E Ele apostou em mim, sem saber se eu e você ia querer o amar, mas Ele investiu. Ele pagou o preço, aleluia. E quantos estão aí fora, aleluia, esquecendo do amor que Jesus o amou? Porque Jesus não só morreu por mim e por você, não, amado. Jesus morreu porque está lá fora, os que estão perdidos, os que estão afastados, os que estão frustrados, o que dentro da igreja alguém matou. Ele está, aleluia, Ele morreu por ele. E o que é que eu e você estamos sendo imitadores de Cristo? Aleluia. Tomara a Deus que eu esteja aqui no dia do evangelismo, porque eu sou apaixonado por evangelismo, porque esse é o evangelho. Microfone não vai me levar para o céu. Eu estou aqui em cima e eu não sou melhor que ninguém aí embaixo. Não sou. Aleluia. O problema é que o povo esqueceu do verdadeiro evangelho. O povo está esquecendo, aleluia, do verdadeiro evangelho. O povo quer mídia, o povo quer status, o povo quer ter vários seguidores no Facebook, no Instagram, para ter fama. Mas esqueceram o evangelho, esqueceram o verdadeiro significado do evangelho. Mas eu louvo a Deus, porque eu pude ver que aqui estão os remanescentes. Eu estou pregando para uns remanescentes, aleluia, que vão sair daqui com a certeza que são amados por Ele. E quem é amado, aleluia, ele que resplandece, aleluia, ele contagia esse amor. Existe um ditado que muitos falam: quem é salvo quer salvar. Então começa vocês, meus jovens lindos, aleluia, começa a evangelizar lá na tua escola, começa a evangelizar, aleluia, lá na tua rua. Oh,
mas vamos lá comigo na igreja, aleluia. Vamos lá ouvir um pouquinho de um Jesus que te ama, aleluia. E vai começar por vocês, porque são vocês o futuro da igreja, aleluia. Nós, graças a Deus, estamos um pouquinho vencidos. Daqui um dia nós não estaremos mais aqui, mas vocês, aleluia, estarão aqui. Vocês serão os futuros pastores, as futuras missionárias, e Jesus conta com cada um de vocês. Mamães e papais, invistam no ensinamento das suas crianças, porque são eles, aleluia, o futuro da igreja. Oh, glória! Antes de trazer a multidão lá de fora, cultiva, aleluia, o ensinamento dos pequenos, porque são eles, aleluia, que vão dar continuidade naquilo que vocês estão fazendo, aleluia. Oh, glória a Deus, a palavra do Senhor vai dizer, oh, glória a Deus, que Ele nos amou, aleluia. Ele nos amou, e que nós possamos amá-lo, aleluia, fazendo apenas o que Ele nos pede. Muitas religiões, eles pedem que nós oferecemos algo a eles. Muitos vão pedir dinheiro, entre outras coisas, como barganha. Mas a nossa religião, que é Cristo, que somos cristãos, nós vamos entender que muitos pedem, mas o nosso, Ele nos deu primeiro. É por isso que eu amo esse Jesus, aleluia, porque Ele não pede muito, Ele só peça que eu entregue e consagre a minha vida a Ele. Ele não pede, aleluia, glória a Deus, sacrifícios grandes, não. Ele só pede para que eu possa, Deus, está aqui o controle, faça de mim o teu querer. É só isso, aleluia, não dói nada, é só